O UFC está retornando ao Brasil. Sim, é isso mesmo. No dia 31 de maio, Brasília, capital federal, no ginásio Nilson Nelson, vai receber uma edição Fight Night do Ultimate. Nesse vídeo eu vou fazer especulações de quem pode lutar nesse card sensacional. Então fica ligado, se inscreve no canal, já deixa aquele like e vamos pro vídeo. Bom, só para dar um contexto, lá em 2020, no mês de março, o UFC marcou um Fight Night aqui para Brasília. Na época, o então não tão conhecido Charles do Bronx iria enfrentar Kevin Lee em uma tentativa de ascender no ranking dos pesos leves. Bom, o que aconteceu em março de 2020, você provavelmente se lembra, foi a pandemia de Covid-19. Bom, o que aconteceu em março de 2020, você provavelmente se lembra, foi a pandemia de Covid-19. A OMS declarou pandemia mundial e o governador de Brasília declarou que não poderia ter mais eventos públicos com aglomeração. Essa determinação ocorreu apenas 2 dias antes do evento. O UFC, então, como já estava tudo preparado, decidiu fazer o evento sem público. Foi aí que Charles do Bronx finalizou Kevin Lee em uma arena completamente vazia lá no Nilson Nelson. E agora, 5 anos depois, o UFC finalmente vai voltar à capital federal. Eu moro nela, né? Então é por isso que eu estou muito feliz, para uma edição Fight Night. Nenhuma luta foi anunciada ainda para o evento. O evento não foi nem anunciado oficialmente ainda. Mas considerando a possibilidade de que realmente teremos um UFC em Brasília, eu vou especular aqui nesse vídeo quem pode lutar nesse card. Bom, é claro que o foco do evento vai ser em lutadores brasileiros, se possível, lutadores que nasceram aqui em Brasília, naturais da capital federal. Considerando isso, a gente pode citar nomes como Vicente Luque, Renato Moicano e os irmãos Gabriel e Ismael Bonfim. Bom, o Renato Moicano vai lutar agora nesse sábado contra o Beneil Dariush, no UFC 311. Já os irmãos Gabriel e Ismael vão lutar no dia 15 de fevereiro em um Fight Night lá em Las Vegas. E o Vicente Luque, por enquanto, tá sem luta marcada. Todos esses 4 vêm de vitória. E é claro que se eles continuarem em uma fase boa, uma aparição por aqui ia ser sensacional, quase que indispensável. Só que as situações deles em suas respectivas categorias deixam isso um pouco mais complicado. A real é que o Renato Moicano está crescendo muito na categoria dos leves, tanto que talvez não valha a pena para o Dana White colocar ele para lutar no Brasil. Como vocês sabem, a nossa situação econômica não é a melhor e a nossa moeda não é a mais valorizada. Então o UFC nunca vai trazer para cá as lutas mais tops com os lutadores brasileiros, como Charles do Bronx e Alex Poatan, por exemplo. Já que eles são estrelas mundiais, vale muito mais a pena deixar eles lutando nos Estados Unidos, ou até na Arábia Saudita, Oriente Médio, outros países. Aqui no Brasil, a situação econômica faz com que isso não seja tão legal para o Ultimate. Pensando nisso, a gente precisa considerar que o Renato Moicano é um lutador extremamente popular no UFC hoje. A última vitória dele, por exemplo, foi na luta principal de um Fight Night em Paris, na França. E agora ele vai fazer uma luta em um card principal de um pay-per-view lá na Califórnia, em Los Angeles. Sendo assim, os números que ele traz, tanto em bilheteria quanto em pay-per-view, não seriam bem aproveitados se ele viesse lutar aqui em Brasília. Então, provavelmente, isso não vai acontecer. Já com o Vicente Luque, que está em uma situação bem diferente no UFC, porém também é um lutador respeitado, eu acho mais provável ele vir pra cá. Ele estava vindo de uma fase meio ruim, a gente lembra que ele teve aquele sangramento cerebral, todo mundo pensou que ele ia parar de lutar, mas ele continuou, veio de algumas derrotas, mas na última luta contra o Themba Gorimbo, agora no finalzinho de 2024, ele conseguiu uma finalização e se colocou de volta no caminho das vitórias. Sendo assim, uma luta dele contra qualquer lutador da categoria dos meio médios, sendo ele ranqueado ou não, seria muito legal para preencher o nosso card. Eu tenho certeza que ele gostaria muito de fazer isso e o público ia fazer uma grande festa quando visse ele na arena. Os irmãos Gabriel e Ismael Bonfim, como eu já disse, vão lutar agora dia 15 de fevereiro lá no Apex, em Las Vegas. Caso vençam, existe sim uma grande chance de eles virem lutar aqui em Brasília. Caso percam, também, eles não estão na Berlim, eles ainda têm uma vida útil legal no UFC, então mesmo em caso de derrota, você pode ter quase certeza que os dois vão lutar aqui. Seria sensacional, bom pro UFC, bom pra eles, bom pro público, é quase certeza, viu? Anota o que eu tô te falando. Tá, então vamos dizer que o card principal vai ter 5 lutas. Já temos uma luta do Vicente, uma luta do Gabriel e uma luta do Ismael. Quem mais pode ajudar a preencher esse card? Já que nenhuma dessas 3 lutas seria talvez grande o suficiente para ocupar o espaço de luta principal desse Fight Night. Bom, alguns nomes possíveis são Carlos Prates,
Gilbert Durinho e Paulo Borrachinha. Também, é claro, a gente precisa considerar Michel Pereira. Bom, é claro que existem muitos outros nomes, mas esses são alguns dos mais relevantes e mais prováveis, eu diria, de vir para cá. Uma luta do Gilbert Durinho contra o Michael Morales, por exemplo, poderia muito bem fazer parte do nosso card aqui. Não seria nenhum absurdo. E seria, sim, muito legal para o nosso público. Já o Carlos Prates, eu coloco a situação dele um pouco parecida com a do Renato Moicano. Ele está numa situação tão boa que eu acho que não vale a pena para o UFC trazer ele para cá. E além disso, eu acho que nenhum dos oponentes dele ali no peso meio médio consideraria vir para cá para o Brasil, receber um grande corte de impostos na bolsa e ter a torcida toda contra. É muito mais provável que ele vá, por exemplo, para a Austrália agora em fevereiro, lutar contra o Jack Della Maddalena. Mas é no peso médio, na categoria até 84 quilos, que a gente pode achar as nossas maiores esperanças para as lutas principais aqui do UFC Brasília. Paulo Borrachinha com certeza faria uma luta principal sensacional pra gente. A gente sabe que ele não vem de uma sequência tão sensacional e ele sempre foi um lutador que vendeu muito, mas a sua presença não é necessária em um card de pay-per-view, um card grande. Ele fazer uma luta principal de Fight Night no ponto que ele tá na carreira não seria nenhum absurdo. E aqui em Brasília ele traria muito público. Bom, só não sei contra quem seria essa luta. Talvez contra alguém mais atrás na categoria, talvez contra alguém mais na frente. Eu não sei, mas eu diria que existe uma grande possibilidade de a gente ver o Paulo Costa, o Borrachinha, lutando aqui em Brasília. Bom, o Michel Pereira, como a gente sabe, estava vindo de uma sequência muito boa de vitórias. Porém, na sua última luta, ele acabou perdendo uma luta muito feia ali pro Anthony Hernandes. Eu acho que colocar ele em um casamento favorável em um card em casa seria sensacional, ideal para ele nesse momento. Então, ele também é um nome que eu acredito ser muito provável vir para cá. O Renato Rebelo, lá do sexto round, sugeriu até que o Borrachinha e o Michel Pereira se enfrentassem, mas eu não sei qual é a possibilidade disso acontecer, não sei se isso faria sentido para o Dana White. Então vamos ver aí melhor o que vai acontecer. Mais um lutador que pode dar as caras por aqui é César Almeida. Se você acompanha o esporte, você sabe que no sábado passado ele conseguiu uma vitória espetacular, um nocaute lindo, sensacional em um Fight Night lá no Apex. E na entrevista pós-luta ele disse que quer vir lutar aqui em Brasília, então a presença dele com certeza seria sensacional e ele é um lutador de card principal, tá? Você pode ter certeza disso. Se a gente vê Borrachinha versus Michel Pereira na luta principal, então a gente pode ter Cezinha Almeida, Vicente Luque, Gabriel Bonfim, Ismael Bonfim e na luta principal, Borrachinha contra o Michel. Bom, esse card, pelo menos na minha opinião, tá muito bom. Vamos ver se o UFC vai me ouvir, vamos ver se eles vão seguir outros planos, mas se o card fosse assim, eu pelo menos compraria o ingresso na hora. Bom, se bem que eu vou comprar o ingresso na hora de qualquer jeito, né? Moro em Brasília, tô aqui perto, alguns minutos da minha casa, vai ter uma edição do UFC. Eu tô muito animado pra isso. E eu vou com certeza mostrar pra vocês todos os detalhes desse evento quando ele estiver chegando. Então deixa o like aqui no canal já pra vocês verem mais. E você, vai vir pro UFC Brasília? Mora em Brasília, mora fora, vai pegar um avião pra poder assistir o Ultimate de pertinho, ao vivo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo mais temas que eu posso falar aqui. Beleza? Falou, valeu e até a próxima.